Sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos imperfeitos. Bom dia, Keila. Bom dia, Suelene, Claudinha, né? Claudinha tá sempre aqui. Bom dia, Júlia. Bom dia. Deixa eu colocar minha luz aqui. Não temas, sou contigo, só confia em mim. Ouve essa música, meninas. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar. Amém, Jesus. Sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos imperfeitos, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Amém, Jesus. Que os teus olhos, Senhor, estejam sobre nós nessa manhã, Senhor. Amém, Jesus. Nós queremos ouvir a tua voz nessa manhã, Senhor. Eu sei que não estou só. Meninas, coloquem aí o tema da live para mim. Como ajudar adolescentes que estão afundados na internet. Coloca aí para mim para eu poder colocar os comentários aqui. Teus braços. Amém, Jesus. Nós podemos repousar nos braços de amor de Jesus, né? Essa é a nossa esperança. Isso é aquilo que nós cremos. E que essa live hoje seja um momento para destravar muitas coisas que precisam ser destravadas dentro do nosso lar. Eu já vou chamar o pastor Nilson. O pastor Nilson, ele é psicanalista, pastor, escritor de 2 livros. E ele tem muito conhecimento, né, sobre essa questão das emoções, sobre como a internet leva a uma ansiedade generalizada, né, no adolescente. Então eu quero que vocês fiquem atentos aqui à live. Eu já vou chamá-lo aqui. Oi, meninas, Jaqueline. Então, só escreve aí para mim, meninas, como ajudar o adolescente que está afundado na internet. Que daí eu vou colocar aqui, eu vou fixar o comentário. Porque se eu for digitar vai demorar um pouco. Meninas, antes de chamar o pastor, eu quero fazer uma oração, sabe? Deus me trouxe muito a palavra de Daniel, me trouxe a referência de Daniel 3, né? Quando o rei Nabucodonosor, ele manda aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, para a fornalha, né? Eu acho que a maioria das pessoas conhece essa história aqui, né? Esse fato, né, que aconteceu. E é muito linda essa história, né? Porque nós podemos perceber que mesmo sendo atirados numa fornalha, mesmo estando no meio dos problemas, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram um livramento do Senhor. O Senhor não livrou eles da fornalha. E aí eu estava pensando como nós estamos vivendo numa fornalha, né? Numa fornalha da Babilônia mesmo. Bom dia, Paulene. Seja bem-vinda, minha amiga. E olha só, essa palavra é muito profunda, meninas. Depois eu quero que vocês leiam Daniel 3, porque é muito profundo isso que o Senhor falou, sabe, nessa madrugada comigo. Que nós estamos vivendo um tempo de fornalha. E a fornalha está ficando cada vez mais aquecida. Nós, mães de adolescentes, estamos vivendo numa fornalha. E aqui o rei Nabucodonosor, né, ele queria que
que aqueles jovens adorassem aos deuses dele. E esses jovens, eles se recusaram a fazer aquilo que aquele rei estava falando, porque eles não queriam ir contra a vontade de Deus, eles não queriam pecar contra Deus, eles queriam ser fiéis a Deus. E aqui fala, né, que em algum momento o rei mandou que aumentasse 7 vezes o calor da fornalha. E o calor da fornalha era tão grande, que até os guardas que foram levar os 3 jovens ali para dentro daquela fornalha morreram. E o rei ficou ali observando o que iria acontecer com eles, né? Mas quando o rei viu, havia um 4º homem. E ele pergunta: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º se parece com o filho dos deuses. Então, meninas, o que o Senhor quer dizer aqui para nós essa manhã é que nós estamos sim vivendo na fornalha. Talvez esse fogo fique ainda pior. Talvez esse fogo que está 7 vezes pior possa ficar ainda 7 vezes pior, porque o mundo que nós estamos vivendo realmente está chegando ao fim. Jesus está voltando, né? Com tudo isso que está acontecendo no Afeganistão, quanta tristeza, quanta dor, né? Nós podemos saber que o Senhor está voltando, que é o fim dos tempos. E ao que Deus trouxe ao meu coração, o 4º homem sempre estará comigo na fornalha. Mesmo que os nossos adolescentes, mesmo que nós, como mães de adolescentes, estamos, né, vivendo essa fornalha, sabendo quanto é difícil, quanto é desafiador viver esse tempo. O Senhor está dizendo: eu estou com vocês na fornalha. Foi a palavra que Deus trouxe essa manhã. E aqui diz o seguinte, que nem um só fio de cabelo deles tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. E em nome de Jesus eu quero proclamar que nenhum fogo destruidor irá queimar os cabelos dos nossos filhos, irá tocar na vida dos nossos filhos. Eu quero fazer uma oração de guerra agora, nessa manhã, com essa palavra que o Senhor nos deu. Eu vou chamar o pastor, eu vou chamar aqui o pastor, para ele fazer essa oração. Deixa eu já ver aqui se vai dar tudo certo. Fiquem conosco, meninas, porque nós vamos... Oi, pastor! Que bênção receber o senhor aqui. Viu? Que bênção. Eu tenho acompanhado o trabalho do Senhor na internet. E é maravilhoso ver aquilo que Deus está fazendo, né? Eu falo que, nossa, é tão bom quando a gente encontra um pastor cheio da presença do Senhor e com conhecimentos profundos, né? Sobre também a psicologia, sobre a psicanálise, né? Para a gente entender também as emoções, para a gente entender por que às vezes não tomamos decisões que precisamos tomar, por que tantas mães têm tido tanta dificuldade de exercer sua autoridade, né? Por que tantas coisas têm acontecido. Eu estava compartilhando aqui com as mães, né, pastor, a de fornalha que nós estamos vivendo, né? Ontem à noite o Senhor me levou para essa passagem aqui em Daniel. Eu estou lendo o livro de Daniel inteiro. E Daniel 3, né, mostra essa situação aqui de uma fornalha ardente que foi acesa ainda 7 vezes mais. E eu sou mãe de adolescente e eu sei que a gente está vivendo essa fornalha aqui. E o Senhor diz, né, que nós vamos viver fornalhas, que nós vamos passar pela fornalha. Mas Ele é o 4º homem, Ele manda os anjos dele para nos livrar, né? E pastor, eu vou deixar o senhor se apresentar, viu? Eu só vou fazer uma oração aqui antes para o Senhor vir com poder, com graça sobre essa live. E daí eu vou deixar o senhor falar sem interromper, tá bom? E vamos orar, meninas.
Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero primeiro te louvar, Senhor, pela tua presença aqui nessa live, Senhor. Porque quando somos fracos, daí é que nós somos fortes, Senhor. Pai, que o Senhor venha com o teu poder sobrenatural nessa manhã e nos faça viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós essa manhã, Senhor. Pai, que a nossa mente não seja depósito de lixo de Satanás. Senhor, que a mente dos nossos filhos não seja um depósito de lixo de Satanás. Pai, em nome de Jesus, que todas as cadeias, Senhor, que estão prendendo essas mães de tomarem as decisões corretas. Pai, que todas as cadeias que estão prendendo o filho, Senhor, de ouvir as suas mães. Oh, Pai, de conseguir discernir no mundo espiritual, Senhor, tudo aquilo que o vício na internet tem trazido, Senhor, para dentro dos lares, ó Pai. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha retirar escamas nessa manhã, que o Senhor venha abrir a nossa visão sobrenatural. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor morreu numa cruz por nós, para nos dar vida, Senhor, em abundância. Pai, eu te peço, Senhor, pelo poder do teu sangue, Senhor, que o Senhor venha nos revestir, ó Pai, nessa manhã, com as tuas armas espirituais, ó Pai. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que a guerra aqui é nossa, Senhor, mas ela é tua também, que nós precisamos batalhar e que o Senhor nos deixou, Senhor, armas, ó Pai, não carnais, mas espirituais, Senhor, para apagar, Senhor, todos os dardos inflamados do maligno sobre a nossa casa, Senhor. Pai, eu quero te pedir nesse momento, ó Deus, pelo lar de cada uma dessas mulheres aqui, Senhor. Senhor, que elas possam sentir a presença do Teu Espírito Santo no lar delas. Pai, nós apagamos, ó Deus, toda arma forjada contra o nosso lar, contra os nossos filhos, ó Deus, contra a mente dos nossos filhos, contra o coração deles, ó Pai. Senhor, que o Senhor venha alargar as nossas tendas, que o Senhor venha, Senhor, dar sabedoria para viver esse tempo de fornalha. Senhor, que o Senhor nos dê ousadia, Senhor, intrepidez, como o Senhor deu para aqueles 3 amigos de Daniel, Senhor. Pai, que o Senhor nos dê intrepidez e que nós possamos odiar o pecado, Senhor, dentro da nossa casa. Senhor, que nós possamos nos posicionar assim como esses homens fizeram, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir. Eu não sei o nome das mães que estão aqui, seria impossível saber, mas o Senhor sabe. Senhor, reveste elas agora com a tua autoridade espiritual, Senhor. Eu também não sei os nomes, Senhor, dos filhos delas, ó Pai, que de repente já estão viciados, Senhor, na internet. Mas eu quero te pedir, porque o Senhor conhece cada um deles, ó Pai, que o Senhor venha retirar as amarras de Satanás, que o Senhor use o pastor Nilson, Senhor, para nos posicionar nesse momento, ó Deus, para tirar as escamas que ainda faltam, Senhor, diante dos nossos olhos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha usar o ministério dele com o teu amor, com a tua graça, Senhor. Pai, que ele venha alcançar cada vez mais vidas, Senhor, através dos livros dele, através do conteúdo que ele tem preparado diante dos teus pés, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Pastor, agora é tudo do Senhor. Fica à vontade e se apresenta para nós. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, com as mães, com os pais presentes aí todos. É uma grande alegria, o convite da Flávia. A minha mulher conhece você também, sempre fala muito bem. Amém. E a mesa posta, junto com a Carla lá de Goiânia. Então é uma grande bênção. A Carla lá de Goiânia é uma bênção mesmo. Eu sou pastor, escritor, matemático, psicanalista e eu trabalho há 33 anos nessa área de atendimento às famílias, aos lares, né, pais com filhos, e eu escrevi o meu livro, que é Resgatando a Paternidade, pela editora Betel, no Rio de Janeiro, que é um livro que faz menção de 30 e poucos anos de experiência de atendimento às pessoas, né? E eu também estou oferecendo, Flávia, as pessoas podem entrar na minha biografia e verem lá,
um curso de psicologia pastoral com 12 módulos, para as pessoas poderem aprender como lidar com esses conflitos pós-modernos. Cada módulo são 3 aulas importantes de 20 minutos. É só entrar na minha biografia, a pessoa pode ver lá e acessar um curso muito legal sobre esse assunto também. Flávia, eu trabalho muito com família, com clínica, e na clínica, na família, nesses 30 anos, a gente está trabalhando com adolescente, com jovem, com homem, com mulher, a gente vai percebendo os problemas pós-modernos que existem, né? E um grande problema pós-moderno é o problema da fixação na internet, nas redes sociais, é um grande sério problema. Está tendo muita gente. Ontem mesmo estou atendendo mais 2 adolescentes que estão viciados na internet. E quando a gente fala viciado na internet, não precisa ser só viciado em pornografia. Pode ser viciado nos jogos da internet, né? E o quanto que isso vai trazendo malefícios para o adolescente, para a vida e para a saúde mental dos adolescentes. Eu já atendi adolescente que, através da internet, fez pacto de morte, de suicídio, participava de grupos na internet que ensinavam como se matar, por exemplo, como suicidar. Esse garoto, um dia, ele se trancou dentro do banheiro da casa dele, os pais vieram para a igreja, ele se trancou no banheiro e ele ligou o gás, deixando o gás sair para que ele pudesse morrer asfixiado pelo gás. No meio do culto, o pai dele sentiu alguma coisa estranha, correu para casa. Chegou em casa, viu que o filho não estava no quarto. Quando ele percebeu, o filho estava dentro do banheiro. O pai deu um pé na porta e resgatou o filho. Né? E aí tirou o filho da morte. Aí ele veio para terapia, contando o quanto que ele se envolveu com grupos nessa Deep Red e te envolvendo mesmo com um negócio de droga, homossexualidade, perversões, travestismo e também com suicídio. Então, é muito sério isso. Então, primeiro vamos pensar o seguinte, quais são, aqui perguntando qual é o nome do pastor, @PR Nilson Dias Oficial, @PR Nilson Dias Oficial. Aí, colocou aí. A gente vai vendo na internet, e com adolescente, com os pais, alguns problemas seríssimos demais. Então, eu quero começar aqui com uma pesquisa, tá? 70% das adolescentes que têm gravidez precoce, que engravidam, não tem um pai presente nessas vidas. 70%. 65% dos suicídios que acontecem com os jovens, existe uma ausência paterna. 85% das desordens em jovens são produtos de lares sem pais. 71% dos jovens que abandonam a educação não tem pais, quando eu digo pai, homem, presente nessas relações. 85% das prisões de jovens vêm de lares sem os pais presentes. Sem pais, há 2 chances maior dos filhos irem para a cadeia. E sem pais, há 4 vezes mais chance dos jovens terem comportamentos destrutivos, lesivos e comportamentos de quebra da lei e quebra da relação com a lei e com a sociedade. A gente vai ver que um grande problema em tudo isso é uma ausência paterna. Por que ausência paterna? O pai é a presença da lei, é o pai que interdita a criança. Primeiro é o pai que separa a criança da mãe. A mãe e a criança nascem fusionados. A mãe está dentro do útero materno. A mãe e a criança é uma coisa só. A criança até 6 meses de idade não percebe e não tem em mente de que a mãe e ela são 2 pessoas distintas e separadas. Para a criança, no seu psiquismo, a mãe e ela são uma coisa só. Por quê? Ela se alimenta pelo cordão umbilical, ela come, ela bebe, o seu intestino, tudo funciona por via da mãe. Quando ela nasce, é cortado esse cordão umbilical fisiológico, mas não intelectual ou não psíquico. E até 6 meses de idade, a criança imagina que o seio materno, por exemplo, é a extensão dela mesma.
A criança não tem a capacidade intelectiva de perceber que o seio e ela são duas coisas separadas. É só com 6 meses de idade que vai haver um rompimento e a criança vai perceber que a mãe é um ser diferente dela, é um ser além dela, que a gente chama isso de estágio do espelho. Quando a criança olha para o espelho e percebe no espelho a sua imagem refletida, e ela se... Ela percebe isso, começa a haver uma separação de psiquismo. E é nesse momento que é importante demais esse pai entrar para quebrar essa cisão. Caso contrário, nós vamos ter sérios problemas no futuro. De sexualidade, orientação sexual, de drogadição, de problemas, por exemplo, como esquizofrenia, como perversões, que são incutidas na criança porque não há uma separação de psiquismo. Ok. Quando o pai é ausente nessa relação, e quando eu digo ausência, não é uma ausência física, porque o pai pode estar fisicamente na mesma família, mas não presente afetivamente. Por quê? Porque o pai é alguém que vem de fora para dentro, e a mãe vem de dentro para fora. A criança está dentro da mãe, e é muito comum a mãe falar: é meu filho, é minha filha. Por quê? Porque é como se o filho fosse propriedade da mãe. Porque nasce dentro dela, é ela que sofre, ela que gesta por 9 meses. O pai está tão fora que quem tem que permitir com que o pai entre nessa relação é essa mãe. Essa mãe que vai nomear o pai, que vai dizer: é o teu pai, ele que gerou você. E esse pai passa a não ser só um genitor ou um progenitor, mas passa a ser o pai simbólico, o pai da lei, o pai que separa essa criança. No tempo do povo de Israel, antigamente, quando a criança nascia e era desmamada, era dada ao pai, para que o pai pudesse estabelecer a regra, a lei e o limite, trazendo e levando o filho para a vida. O que a gente vê hoje? A ausência paterna é tão forte nessa relação, muito forte demais, que o pai começa a compensar o filho, por exemplo, com presentes. Não há uma presença e compensa com presentes. Dando, por exemplo, um celular de última geração. Especialmente uma criança que tem, às vezes, 4, 5, 6 anos de idade, já tem um celular enorme, já está viciado em tecnologia, o cérebro da criança já está totalmente afetado por essa questão dos incentivos e dos estímulos externos. É comprovado cientificamente que uma criança não deveria ver celular e ver qualquer estímulo visual em celular até pelo menos 2 anos de idade. Não se pode fazer isso. Por quê? Toda vez que a criança tem um estímulo desse celular ou das redes sociais, o cérebro da criança libera uma substância chamada dopamina. A dopamina é um hormônio ligado ao prazer sexual, à drogadição, e o sexo e a droga fazem parte do mesmo sistema límbico, sistema de recompensa que o cérebro do ser humano tem. Então, toda vez que alguém usar uma droga, uma cocaína, por exemplo, o cérebro responde com muita dopamina, que é prazer, que é sensação gostosa, sensação boa. É a mesma área que o sexo também é afetado. Então, quando uma criança está sendo estimulada na tecnologia, o cérebro dela já libera dopamina. Ela já tem um excesso de dopamina e vai surgir o que aí? O TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente nunca viu tanta criança com dificuldade de atenção na sala de aula. E os pais perguntam: por que meu filho é tão hiperativo? Porque ele cresce num mundo já cheio de estímulos. Antigamente, a gente ia comprar um tênis, você tinha 1 modelo, 2 modelos, 3 modelos. Hoje você tem 50 modelos. É como a sexualidade também, né, pastor? Esses dias eu estava falando para um amigo da minha filha. Ele me falou, né, que ele não sabia o que ele era. E eu falei: olha, mas o mundo está oferecendo tantas opções, é trans, que a gente se perdeu já nos termos, né? Sim. E eu falei para ele: confia só no que a Bíblia diz, que é homem e mulher, não fica em dúvida, você não tem que ter dúvida, né? Mas assim, pastor,
eu fico, é lógico, a gente sabe, né, toda a importância dessa paternidade, mas eu fico pensando assim, de repente vai demorar muito para os pais acordarem, sabe? E as mães que estão aqui, que tipo de atitude elas podem tomar? É lógico que nós precisamos orar pelos nossos maridos, né? Que todos aqui têm que pedir esse despertar para o Senhor. Tem coisas que a gente também precisa se posicionar dentro da nossa casa. Mas vamos chamar aqui a responsabilidade para a mãe. A gente sabe, né, dessa importância da paternidade. Agora, como que uma mãe, no meio disso daí, de um pai ausente, de um filho viciado, o que que ela faz? Ó, eu ontem atendi um adolescente que ele tem 20 anos de idade, vive trancado dentro do quarto quase o tempo todo, não tem laço social construído e tem uma dúvida sobre se ele gosta de homem ou gosta de mulher. Olha a sua situação. Homem ou mulher. A gente sabe que, e Lacan define muito bem isso, que o pai é uma metáfora, uma substituição. Metáfora é uma palavra que a gente usa para substituir uma outra coisa. A mulher é forte como um boi. Ela não é um boi, ela é forte como um boi. Uma representação simbólica. A mãe, claro, que pode, deve muito fazer parte dessa relação e implantar a lei, ser a lei. A mãe pode muito bem fazer essa lei. Fazer a lei em que sentido? Se há uma ausência paterna, alguém tem que interferir, alguém tem que entrar, alguém tem que fazer esse papel. E a mãe pode, deve fazer. Vamos pegar exemplo bíblico? Exemplo de Timóteo. O pai dele era grego. A avó era Eunice e a mãe era Lloyd. Aliás, Lloyd e Eunice. E a Bíblia diz que o Timóteo foi criado na fé da Eunice e da Lloyd. Porque a influência grega era muito forte sobre o jovem. Mas ali o que existe de influência positiva é da mãe e da avó. Quer dizer, então existe uma ausência paterna? Existe. Essa criança vai buscar um referencial? Vai buscar. Pode ser um pastor, pode ser um avô, pode ser um tio. Porque a criança precisa do referencial paterno, do homem, da masculinidade. Mas quando não existe isso, nesse caso especificamente da questão da adolescência e do ciberbullying, das questões da cibernose, das questões das redes sociais, a mãe pode, deve interferir, a mãe pode, deve entrar nessa relação e dizer, nós temos que sair disso, nós não podemos ficar, porque um grande problema é o empobrecimento dos laços sociais. Um adolescente que fica muito tempo na internet e fica, às vezes, 8, 6, 12, 14, 16 horas na internet, é alguém que vai empobrecer as relações sociais. Em que sentido? Vai ter pouca empatia social, vai ter pouco diálogo com o outro, não vai conseguir interação, vai ser muito introvertido. E aí a pergunta, que tipo de profissional vai ser na vida? Porque as relações sociais exigem dinamismo, conversa, relacionamento, emocional, interação. né? Claro. Então, quando falta isso, existe uma introversão. Tanto é que tem uma pesquisa, Flávio, interessante, que mostra que o número de perversos, de pessoas que cometem crimes, por exemplo, são pessoas tão introvertidas que não sabem expressar os seus afetos. Porque a introversão não é uma introversão só de não saber conversar, é uma introversão afetiva. Então, o meu afeto fica embotado, fica embutido, fica reservado, fica recalcado. Eu não consigo desenvolver afeto com o outro. Se não desenvolvo afeto com o outro, não é que todo mundo que não desenvolve afeto vai ser um psicopata, por exemplo. Mas uma pessoa que não tem esse afeto desenvolvido, como que ele vai ter empatia social para com o outro? Como que ele vai olhar para alguém que está com câncer, alguém que está sofrendo, e olhar e sentir essa dor e ir em direção a essa pessoa para ajudar essa pessoa? Então é o seguinte, é cada um por si, Deus por todos. É um mundo do egoísmo. Quando o apóstolo Paulo disse, olha, os últimos tempos serão tempos egoístas, então nós vivemos um tempo de egoísmo, onde não se importa muito com a dor alheia, mas parte disso é esse embotamento afetivo. Os psicopatas, por exemplo, têm uma séria dificuldade do embotamento afetivo, não sabe expressar o afeto. Então, na internet, o cara pode ser tudo. Quer dizer, ele fala, ele conversa, ele dialoga, ele tem vida sexual,
ele dispensa o corpo, né? Existe um autor francês, David Le Breton, que ele diz que o corpo ele é dispensado, e as pessoas hoje têm uma virtualidade ele substitui a textualidade pela virtualidade. Não há mais o texto, falar, existe só uma virtualidade, porque o corpo ele passa a ser algo secundário. Eu não preciso me relacionar com o corpo, eu me relaciono com a tela. E ali eu posso criar as fantasias que eu quiser, eu posso ser o homem que eu quiser, a mulher que eu quiser, e ali eu não preciso de contato físico, de frustração, decepção, porque contato físico promove o quê? Decepção. Quando a gente se relaciona com alguém, gosta, ama, ou namora, ou tem amizade, a gente sofre decepções, frustrações, porque os ideais que a gente joga para o outro não são correspondidos. E então é melhor viver virtualmente do que viver fisicamente, do que viver no contato, porque isso me tira de mim a possibilidade das frustrações. Então, os adolescentes de hoje vivem muito disso. O que os pais têm que fazer? Colocar o filho para fora. Os pais têm que chamar os filhos para o quê? Vão jogar futebol, vão jogar basquetebol, vão fazer inglês, francês, vão sair com os amigos, vão participar de grupos, vamos ao cinema, vamos tirar o celular. Vamos tirar o celular. Vamos Isso deixar o quê? Eu queria perguntar para o senhor. Pode ser uma atitude radical? Não é radical. Ou tem que ser uma atitude... Me explica, como é que é isso? Flávio, se não sabe usar o celular, tem que aprender a usar o celular. Eu digo sempre assim, olha, se eu não sei usar tal coisa, eu vou ter que aprender a usar. Eu fiz isso com meus filhos. Eu tenho uma filha de 30, um de 28, de 21, de 34, já criei 4 adolescentes. Eu sei bem o que é isso. Então, às vezes eu tinha que tirar o celular para dizer, não sabe usar, não vai usar. Ah, mas eu sei o que estou fazendo. Não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo. Então, quando não sabe o que está fazendo, eu tenho que interferir. É isso que eu falo da presença paterna ou materna da lei. Eles têm que chegar e dizer, olha, eu estou vendo aqui no seu celular que você está mandando fotos, ou mandando, no caso não tinha isso, mas tendo umas conversinhas que eu não estou gostando. Você tem que aprender a conversar. Então, se não sabe conversar, não vai ter celular. Eu atendi um dia desse, um casal da igreja. Tem 3 filhos. E a menina tem 12 anos de idade. E o pai deu para ela um celular maravilhoso, de última geração. E quando os pais me chamaram, me trouxeram a informação, a menina estava mandando nudes para pessoas lá de Rondônia, um pedófilo, e o cara estava publicando as fotos da menina de 12 anos de idade na internet. A menina está numa fase de perversão enorme. E os pais vieram falar comigo perguntando o que nós erramos. Bom, o pai trabalhava 24 horas por dia e a mãe trabalhava 26 horas por dia. A menina ficava em casa o dia inteiro com o celular na mão. Caramba, a gente sabe que cabeça vazia é o oficina do diabo. E hoje você não precisa buscar pornografia na internet. A pornografia vem até você facilmente. Então o celular, o TikTok especialmente, que é o TikTok do diabo, você vai abrir aquele negócio lá, só vai ter pornografia, só vai ter sensualidade. Então é o seguinte, não vai usar o celular. Vai usar na minha presença, vai responder, eu tenho que fazer um trabalho de escola com as minhas amigas, então você vai usar aqui, eu vou ver. Quando você usa, depois que você acabar de usar, eu pego e guardo o seu celular. Ah, mas eu tenho 15 anos e as minhas amigas usam o celular. Bom, o pai das suas amigas não sou eu sou o teu pai. E aqui a regra é minha regra. Enquanto eu pagar o teu celular, enquanto eu for o teu pai, enquanto você viver debaixo desse teto e dessa casa, a regra quem coloca sou eu. O dia que você tiver uma independência de viver sozinha, de pagar suas contas, luz, água, telefone, apartamento, aí a vida é sua. Mas enquanto você viver debaixo dessa casa, aqui quem coloca as regras sou eu e sua mãe. Ponto, acabou a conversa. Aí autoritarismo não é autoritarismo, é autoridade. Tá? Porque os pais fraquejaram na sua autoridade hoje em dia. Porque ficaram reféns dos filhos. Por causa do quê, Flávia? Da culpa. Qual que é a culpa? Trabalha demais, vive demais fora de casa, e para compensar a culpa da ausência,
promove um monte de presente, um monte de uma situação uma sensação de subserviência. Os filhos mandam nos pais. E a psicologia pós-moderna trouxe muito disso. Trouxe o quê? Os pais têm que ser mais liberais, os pais têm que permitir, os filhos têm que experimentar a sexualidade. Não tem que fazer isso, não. Os filhos têm que ter regra, lei, limite. Tem que ter amor, regra, lei, limite. É a falta da firmeza dessa autoridade que promove uma geração toda perversa. Onde está a lei? Onde está a regra? Onde está o limite? Não existe. Por que não existe? Porque a criança é criada, como diz o francês, laissez-faire, à vontade, experimentando toda forma fluida de sexualidade, de ideologia de gênero, de tantas coisas mais que vão criando na criança, adolescente, uma fantasia de um mundo que não é um mundo real. Então, o pai eu digo sempre assim, a mãe tem que ter essa sabedoria. Eu sei que você falou para mim, muito importante. Os pais, homens, ficam ausentes. Por isso que eu luto contra isso muito e chamo as mulheres para tirar o pai do sofá, por exemplo, do controle remoto, da televisão, e o pai ser participativo. Então eu digo assim, há dois tipos de mulheres, Flávia. A primeira mulher é a mulher, a Sara, que era Sarai, contenciosa. É aquela mulher que, quando Deus falou que teria um filho com Abraão, ela tentou ajudar Deus. Ela foi impulsiva. E ela foi lá e levou para Abraão a Agar, e o Abraão foi lá, songamonga, boca murcha, e aceitou o desígnio de Sara. Aconteceu o que aconteceu, e nós sofremos as consequências até hoje. Mas temos a segunda Sara, que não é mais a Sarai, contenciosa, é a Sara, princesa. Quando ela percebeu da burrada que ela fez, e que o Ismael caçoava do Isaac, lá em Gênesis 21:6, ela chamou Abraão e disse, Abraão, nós estamos com um problema. Na verdade, é o problema que ela arrumou, e que agora, por falta da submissão ao marido, de chamar o marido, de esperar o tempo de Deus, porque a mulher, com todo o respeito à mulher, e eu tenho 3 em casa, mais uma cachorra, a mulher, ela é impulsiva por natureza. A mulher move o mundo, a mulher é a roda que move o mundo, a mulher é o moinho que move o mundo. A mulher é impulsiva desde o Éden, quando a serpente percebe, eu vou pegar essa mulher, nos desejos que ela tem. Então o que acontece com essa mulher? Essa mulher foi impulsiva e ela tem essa impulsividade. A impulsividade é quando o impulso acontece, sem o raciocínio lógico. Lá no Éden, a mulher foi impulsiva e o homem foi passivo. Então se cria uma dualidade, um dualismo entre homem e mulher. Impulsividade e passividade. O Abraão foi passivo. O Adão foi passivo. O que a mulher tem que fazer? Chamar o homem. Como a Sara fez. Abraão, estamos com problema. Com problema. E nós temos que resolver esse problema. Chama o homem, coloca a bomba na mão do homem e diz, nós temos que resolver esse problema. E você precisa participar da resolução desse problema. É nosso filho, é a nossa filha, é a escola, são as notas, são as companhias. E eu não dou conta sozinho de assumir esse lugar. Eu preciso que você participe como pai. Independente de o pai ser cristão, não ser cristão, ser incrédulo, não ser incrédulo. A questão não é ser crente, não ser crente. A questão é ser pai. Pai não é uma religião. Pai é uma instância psíquica. Pai é a lei presente. Então a mulher não fez o filho sozinho, o pai tem que vir participar. E a mulher tem que parar desse negócio de achar que ela tem que resolver o mundo sozinha. Outra coisa que ensina a mulher. A mulher, a palavra para mulher, ou para que a gente estuda bastante na psicanálise, é histeria. A mulher é muito histérica. Histeria vem da palavra útero. Útero é hístero, útero do grego. A mulher, ela produz. Ela produz. E a mulher, ela parece que ela tem 1000 mãos, 1000 pensamentos. Ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. É própria da mulher isso. O homem não, ele é focado em uma coisa só. O que acontece com a mulher? Ela acha que ela tem que assumir esse lugar de salvar o mundo, de libertar o mundo, de tomar tudo na sua mão. Então, ela amamenta, ela faz cozinha, põe um telefone no ouvido, ela faz tudo ao mesmo tempo. E ela precisa abrir mão desse lugar que ela ocupa, de achar que ela é
a Maria Salvadora, a Joana Salvadora, a Antônia Salvadora, e chamar esse homem e dizer, olha, nós vamos participar juntos dessa relação. Sabe por quê, Flávia? Porque todo homem foi criado com uma mulher poderosa, às vezes empoderada, uma mulher que fazia tudo por ele, dava leitinho na boca, fazia o arrozinho, o feijãozinho. Todo homem tem uma história de uma mulher poderosa na sua vida. E aí ele vai casar, ele vai fazer o que na vida? Vai olhar para essa mulher como protótipo de uma mãe que fazia tudo por ele. E aí o que acontece? Ele perpetua essa relação de cuidado e não acaba cuidando. E ela tem que chamar ele para esse lugar e dizer, nós temos que resolver um problema com o nosso filho. Ele está passando muito tempo na internet. O que o pai deveria fazer? Filho, vamos jogar bola, vamos ver um futebol, vamos no cinema, vamos comer um lanche, vamos jogar basquetebol, vamos sair, vamos conversar. Tirar o filho desse lugar. Por quê? Porque ele está muito dentro de casa. E ali muitas coisas vão acontecendo. Né? Então, a mulher... Por isso que a Bíblia fala, né, Flávio? Quanto que a mulher sábia pode edificar a sua casa. Porque se ela empurrar esse homem para fora e quiser fazer tudo sozinha, ela não traz esse homem. Agora, há um problema, Flávia. O homem, quando você coloca um problema para o homem resolver, ele surta, ele não sabe como resolver. Porque a vida inteira ele não resolveu, porque a vida inteira resolveram para ele o problema. Mas ele vai ter que aprender a resolver. E vai ter que aprender a resolver com a adjutora que Deus deu para ele. E quem que é a adjutora? É essa mulher. Então os papéis se invertem na queda do homem. A mulher assume o lugar, o homem passa a ser um coadjuvante. Quando Deus colocou o homem para governar no Éden, e a mulher sendo a sua adjutora, ou estar junto de, submissão, estar debaixo da mesma missão. Né? Eu sei que é difícil demais isso para a mulher. É difícil. Porque tem muita mulher, Flávia, que não quer sair desse lugar, ela precisa ficar nesse lugar. E ela tem que abrir mão desse lugar, desocupar e colocar o homem como parceiro nesse lugar todo. Para tirar o filho de todo lugar. Deixa eu falar uma coisa importante, Flávia. A criança começa a ver celular, rede social. O cérebro dela é ativado. A dopamina é ativada. Com 2 anos de idade, a criança não se conforma mais só com aquilo que ela vê, galinha pintadinha. Ela vai começar a trocar esse celular por novas formas de prazer ou de recompensa. Nosso cérebro tem uma recompensa quando se vê rede social, quando se vê pornografia, quando se usa droga, quando se come um doce. Nosso cérebro responde com uma recompensa. Vai substituir. Substituir por quê? Por outras coisas. Vai substituindo. O problema é que na adolescência, esse cérebro está muito ativo demais. E ele vai querer alguma coisa que possa dar uma recompensa. E aí, querida, a droga e o sexo são 2 coisas mais fortes e com a recompensa mais rápida que o cérebro pode oferecer é a droga. A cocaína libera em 5 segundos, e 5 segundos, a dopamina, 5 segundos. O crack libera em 3 segundos. A nicotina libera em 8 minutos essas essências, 8 minutos. Então você imagina, o cara usa cocaína, 5 segundos o cérebro libera. Libera o quê? Substância dopamina. Aí o cara fica viciado em dopamina. Ah, mas ele é crente e não usa cocaína. Ok, ele pode ficar viciado em tantas outras coisas. Flávia, a cada 4 homens cristãos, 3 são viciados em pornografia. A cada 4 homens cristãos, 3 são viciados em pornografia. Por quê? Sistemas de recompensa. Entende? Então, nós precisamos do quê? Que o Espírito Santo levante pais e mães no poder, na unção dele, na força dele, no poder dele. Que Deus converta pais aos filhos e filhos aos pais. Que Deus levante os pais com um sentimento de comprometimento com a sua família e com o seu lar. Porque se o Espírito de Deus não agir, não operar, não vai haver mudança efetiva. Verdade.
Teve gente perguntando aqui, pastor, as queixas, né? Eu fiz uma pesquisa ontem. Muita gente fala, né, sobre o medo que o filho expõe à vida, dizendo sobre os sentimentos dele, como quero morrer, né? Não sabe o que os filhos estão acessando, nervosismo e agressividade quando são proibidos de usar. Então, quer dizer, tem a questão da culpa e tem também a questão do medo, né? Porque eu acho que hoje a maternidade e a paternidade hoje também estão reféns do medo. Eu tenho amigas que têm medo de tirar e do filho suicidar, de acontecer algo. O que o senhor diria para essas mães? Por isso que é assim, a gente está tentando corrigir uma coisa que a gente não preveniu, né? É um grande problema. Nós estamos tentando corrigir uma geração que nós não prevenimos desde a infância. Por isso, quem tem mães aqui de filhos pequenos, ouça o conselho, não deixe o teu filho com celular. Teu filho tem 1 ano de idade, não coloque galinha pintadinha para ele. Sabe o que você faz? Canta para ele, conversa com ele, ora com ele, brinca com ele, esparrama no chão um monte de brinquedo e brinca com teu filho. Quanto mais você brincar com ele, menos ele vai ficar fixado nessas questões todas. Então, primeiro corrige o teu filho desde pequeno, como a Bíblia diz. Bom, se tem medo, já mostra, às vezes, acontece, o adolescente é muito manipulador, Flávio. O adolescente sabe que ele não quer perder o vício, não quer perder a boca. Aliás, deixa eu abrir um parênteses. Toda criança, ela nasce e ela se apega ao seio materno. Quando a mãe vai arrancar o seio materno da criança, ela sofre demais. Porque se deixar, toda criança vai mamar no seio materno a vida toda. Ela vai nutrir o tempo todo. Por que eu digo isso? Porque filho gosta de mamar no pai e na mãe. Filho não quer responsabilidade. E o problema é que a adolescência é um momento em que a criança começa a sair de um lugar da fantasia e do lugar do princípio do prazer para o princípio da realidade. Começa a encarar a vida com responsabilidade. E é muito assustadora essa responsabilidade. Por isso que, às vezes, a adolescente quer manter os pais reféns, porque eles não querem assumir responsabilidades para a vida. E o que é responsabilidade? Guardar brinquedo, estudar, tirar nota boa, fazer alguma coisa. Enfim, começa a sair desse lugar de dependência para começar a aprender a sua independência. Então, o que os pais têm que fazer com os filhos? Conversar com os filhos, sentar com os filhos, dizer, olha, nós estamos vendo que algumas coisas não estão muito bem aqui em casa. Nós estamos percebendo que há alguns problemas que nós queremos que sejam resolvidos. E gostaria muito a gente poder conversar sobre esse assunto. Não estou gostando de ver você o tempo inteiro com internet, com rede social. Isso é prejudicial. Nós vamos criar alguns métodos, algumas maneiras de a gente poder melhorar isso. Então, olha, de hoje em diante, eu vou diminuir o tempo que você com rede social. E nós queremos criar algumas alternativas para a gente poder estar em família. Por exemplo, assistir um filme junto, almoçar junto. Tem uma mesa, a mãe pode fazer isso, né, Flávia? Uma mesa posta maravilhosa, fazer uma boa refeição, conversar entre si. Conversar sobre o quê? Sobre problemas, questões, sobre questões da família, do lar. Conversar, bater papo, dialogar, jogar conversa. Importante isso, porque o tempo que eles não têm com a família, eles começam a encontrar tempo com outras coisas. Então mostra que as relações conjugais, as relações familiares estão muito enfraquecidas, porque não tem diálogo, não tem conversa, não tem brincadeira. Aqui em casa, por exemplo, a gente joga joguinho junto, joguinho antigo. A gente joga joguinho de dado junto, dominó, de xadrez. A gente joga, a gente assiste filme junto. A minha mulher faz a mesa posta, nós sentamos com nossos amigos e conversamos, trocamos ideias, nós brincamos, contamos piadas bonitas, agradáveis, nós damos risadas, nós ocupamos o tempo com tudo isso. Então a mãe pode fazer isso, Flávia. Vamos fazer uma mesa posta, maravilhosa, né? E vamos sentar e vamos conversar. A primeira reunião pode ser assustadora, porque ninguém tem nada para dizer. Mas vamos começar, vamos aprender a conversar. Filho, como foi seu dia? Como é que foi sua escola? Como é que foi? O pai chegar, sentar e dizer, e aí, filho, como estão as coisas? Vamos bater um papo, vamos conversar? É isso que eles querem. É isso que eles precisam, desse diálogo, dessa aproximação. Por que eles estão fixados nessas redes sociais? Porque ali existe gente que acolhe,
que ouve, que conversa? Ou você acha que só se envolve com esses gaps, essas turmas em redes sociais porque ali tem coisa boa? Não, porque é um acolhimento. E quem deveria acolher é o pai e a mãe. Vamos sentar, vamos conversar? Vamos ver um filme junto? Aí o pai diz assim, mas eu tenho que fazer um negócio interessante, eu tenho que acabar um relatório. Mas por que a gente não pode parar um tempo para estar com o filho? Porque é melhor a gente parar agora com o filho e ouvir e conversar, do ter que parar e conversar na justiça, na delegacia, na drogadição ou no cemitério. Porque nunca se ouviu o filho. É melhor buscar um filho na porta da igreja do que na porta de uma cadeia. Tem pai que fala assim, tem que levar meu filho na igreja domingo de manhã, domingo à noite, ou quarta-feira no grupo de jovens. Eu fico cansado de levar meu filho. O que você prefere? Levar o teu filho na igreja ou ter que levá-lo, ou ter que buscá-lo no cemitério? Ou ter que buscar numa porta de cadeia, ou numa boate de prostituição? Depende de você. Então, se você ensina a criança desde pequena, lá no futuro você evita problema. Mas eu já perdi tempo com isso. Recompõe o tempo. O tempo, você recompõe, você resgata o tempo. De que maneira? Começando a fazer como se fosse tudo de novo. Há tempo de você retomar isso. Há tempo de você preparar uma mesa, como o pai do filho pródigo fez, que fez uma festa para o filho. E chamou o filho. E deu um serviço para o filho. E deu um anel para o filho. Vamos conversar. Como que estão as suas coisas? Eu percebo que alguma coisa está errada com você, filho. O que está acontecendo? Eu estou vendo que você está namorando uma menina, sei lá, esquisita, estranho esse namoro. O que está acontecendo? Vocês estão brigando demais. Por que vocês estão brigando demais, filhos? Por que isso acontece? Filha, eu estou vendo, seu namoro não está muito bem. O que acontece? Como que o pai pode ajudar você? Como que a mãe pode ajudar você? Não dá para terceirizar para pastor isso, para qualquer pessoa que seja. Você precisa assumir isso, sentar, conversar. O que acontece? Quando minhas filhas têm problemas, estão chateadas, tristes, eu percebo isso. Eu digo, o que aconteceu? O que está acontecendo com você? Elas me procuram. Pai, não estou legal. Pai, estou cansada. Pai, estou triste. Pai, quero um conselho. E é tão legal quando os filhos podem procurar o pai para dizer, quero um conselho do meu pai. Quando, na verdade, às vezes, a última pessoa que os filhos vão buscar um conselho é do pai e da mãe. Por quê? Porque nunca ouviram o filho. Nunca ouviram. Como que eu vou buscar o conselho do meu pai se ele nunca me ouviu? É a famosa história. O pai botou um terno, uma gravata, indo trabalhar. Quando ele foi trabalhar, ele viu que a bicicleta do filho estava quebrada. O pai parou o carro, voltou, ajoelhou e consertou a bicicleta do filho. Se sujou todo, chegou para a empresa atrasado e pediu desculpa. Olha, gente, desculpa, estou até meio sujo aqui com graxa, porque eu tive que consertar a bicicleta do meu filho. Passaram 20 anos. O filho chegou para o pai e foi conversar com o pai porque acabou o seu casamento. E o filho chegou e disse, pai, estou muito chateado, acabou meu casamento. E eu vim aqui para conversar com você, porque eu sei que você um dia consertou a minha bicicleta. E agora eu quero que o senhor conserte o meu coração, porque o meu coração está quebrado. Pais que consertam e dão tempo para consertar a bicicleta do filho, que montam um quebra-cabeça com o filho, são pais dispostos a consertar a cabeça do filho, o coração do filho. Agora, se o pai não tem tempo nem para consertar a bicicleta do filho, como que vai consertar a drogadição do filho? O casamento do filho? Os filhos requerem dos pais isso. Os filhos querem os pais presentes, que ajudam a solucionar os enigmas da vida. Mas se os pais não estão prontos para isso, como que eles podem, no futuro, buscar um pai que nunca se importou nem sequer com a fimose do menino? O moleque está com fimose. E o pai não está nem aí com a fimose do filho. O moleque está com problema de caspa, problema de piolho ou de coceira. E o pai e a mãe não estão nem aí com a alergia que o filho tem, com a tosse que o filho tem. Não se importa com essa dor do filho. Como é que lá no futuro o filho vai buscar um pai quando quebrou um casamento, cometeu um ato ilícito? Como que eles vão buscar no pai uma ajuda se o pai nem se importava com a alergia que o filho tinha? Então é assim que a gente vai vivenciando. Então, é adolescente, seu filho, senta e conversa com ele. Chama o pai, diz, nós temos que conversar
com o João sobre esse assunto. Nós temos que bater um papo sobre esse assunto com o João. João, não tá legal isso, não gosto disso, não acho legal isso. Tá? Eu me lembro de um pai que me procurou e disse, meu filho é gay. E ele quer trazer para casa o namorado dele para dormir em casa com ele. Eu digo, como que você vê isso, pai? Eu não quero. Então você diga para o teu filho o seguinte, eu respeito a sua decisão, respeito a sua opinião, respeito a sua escolha sexual, não posso mudar isso, mas eu não quero em casa que você traga um rapaz para dormir com ele no seu quarto. Eu não admito isso em casa. Você deixa claro o que você quer do que você não quer. Você coloca a lei, coloca a regra e coloca o limite. Se nós não fizermos isso, nossos filhos vão crescer ao seu bel prazer, fazendo o que bem quiser na vida. Como a Bíblia diz, criança entrega a si mesmo e envergonha o pai e a mãe. E adolescente, né, Flávio? É uma fase que eles não estão muito afim de conversar. Porque você perdeu esse tempo de conversa. Há uma resistência à conversa. Por quê? Porque o pai não é mais o herói, o pai é o chato. A mãe não é mais a mãe maravilhosa, a mãe é a mãe insuportável. Começa a quebrar. É com 12 anos de idade que entre os filhos e o pai e a mãe vão ter outras atividades. Jesus mostrou isso na Bíblia. Com 12 anos ele vai para o templo e os pais buscam Jesus e perguntam, onde você estava? Ele diz, estava no templo tratando dos assuntos do meu pai. Quer dizer, 12 anos é o rompimento. Tudo que você construiu até 12 anos, você construiu. 12 anos, você começa a colher tudo aquilo que você semeou na vida dos seus filhos. Agora, é tentar reverter um processo que você não fez muito bem esse processo. Agora é conversar, é sentar, é o diálogo. E é um processo, né? Entender que não é um diálogo que vai transformar a situação. São muitos diálogos, é um processo de resgatar o coração do filho, né, para Jesus, principalmente, porque não é só para nós, né, não é só para as nossas expectativas, mas é para Jesus, né, é para aquilo que está sendo gerado para Jesus. Olha o que Paulo diz em Filipenses 3:1. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer estas coisas, essas mesmas coisas, e faço isso para proteger vocês. Amém, Jesus. Deuteronômio 6:7 diz, ensina o teu filho, inculca, o termo inculcar é colocar na cabeça a palavra, de dia, de noite, andando, sentando, levantando, conversando, dormindo, levantando. Quer dizer, o discipulado com os filhos é um processo que se dá o tempo todo. Você não fala uma vez, você fala isso, você repete, você conversa, até que ele introjete essa lei, essa norma. Você vai falando, a criança vai escovar o dente, ela não sabe escovar o dente. A mãe diz, você escovou o dente, Carolina? Ela diz, esqueci, mamãe. Escovou o dente, Carolina? Esqueci, mamãe. Depois do almoço, escova o dente. Escovou o dente? Esqueci. Até um dia que ela fala assim, escovou o dente, Carolina? Escovei, mãe. Eu já sei que tem que escovar o dente depois do almoço. Ela já introjetou a lei. É repetição, né? É repetição. Você introjeta a lei. E quando você introjeta a lei, você não precisa de uma pessoa chata que te fica o tempo inteiro falando. Você fez a lição, você fez isso porque ela introjetou. Ela tem uma autonomia. O que é autonomia? Uma lei própria. Ela introduziu, ela se autogerencia, ela se autoproclama, ela vai para a vida, ela responde à vida e ela é responsável pela vida, porque ela passa a ser dona, autônoma, e ela vai sofrer as consequências pelas suas escolhas. Teve uma pessoa que perguntou assim, meu filho tem 18, meu filho tem 20, ainda tem jeito? Tem jeito, tem jeito. Pastor? Tem jeito, é jogar esse menino também para viver, né? Deixa eu contar uma história. Atendo uma mulher que é psicóloga, divorciada. Ela tinha um filho de 18 anos de idade. O cara ficava o dia inteiro no computador, o dia inteiro nos jogos. E ela reclamava, porque o filho não trabalhava, o filho não se... Diz, mas claro, você faz um ninho pronto, bonito, maravilhoso para ele. Olha a lição da águia. A águia faz um ninho bonito e ela começa a tirar tudo. No meu livro eu falo muito sobre esse assunto. Ela tira as penugens, tira o capim e a águiazinha começa a sentir o desconforto.
Ó, se o filho tem um lar que dão tudo para ele, como que ele vai correr atrás de alguma coisa para a vida? Eu disse, pega o teu filho e põe ele para trabalhar. Ele tem 18 anos. Ele trabalha de dia e estuda à noite. Ah, eu tenho dó dele. Você não tem que ter dó do seu filho. Porque você está criando o teu filho para independência, para a vida. Pois bem, o filho começou a trabalhar. O filho parou com o celular, parou com a internet, parou com os joguinhos. O moleque está trabalhando e está se sentindo responsável pelo trabalho. De dia trabalha e à noite estuda. A mãe disse, eu tinha medo de que ele pudesse não conseguir trabalhar. Disse, pois é, você abriu o ninho e disse, você tem que trabalhar. Então sempre tem tempo. E tem tempo especialmente de a mãe não ficar criando um filho numa redoma o tempo todo. Criando um filho como se ficasse preso no lar. A Bíblia diz que nós criamos filhos como flechas na mão de um guerreiro. Nós afiamos a flecha e jogamos para a vida e preparamos para a vida, para acertar o inimigo. Filho é flecha. Você prepara e você joga para a vida e diz, você vai ser uma flecha que vai atingir o coração ou a cabeça do Satanás. Você vai ser um guerreiro de Deus. Mas você cria o teu filho para a guerra, para a luta, para a realidade, para o dia a dia, para arcar com as suas consequências, com as suas responsabilidades. Caso contrário, vão ser filhos que vão mamar nos pais a vida toda. Por causa da culpa, por causa do medo. Ah, eu não quero que ele sofra como eu sofri. Poxa, mas você só valoriza o que você tem porque você sofreu. Você só tem o que você tem porque você trabalhou para ter isso na vida. Aí eu acordava às 5 da manhã, trabalhava o dia inteiro, à noite estudava, criava o meu filho. Pois é, e por que o teu filho não pode trabalhar, estudar e ter o seu dinheiro? Por que não? Ah, porque eu quero compensar para ele o que eu não tive. Não, está errado. Está errado. Então... Nosso foco não tem que ser agradar o nosso filho, né? Eu creio que assim, a gente está vivendo uma geração também de mães que querem agradar demais os filhos, que se sentem responsáveis pela felicidade do filho. E, na verdade, nós somos responsáveis por projetar ele para a vida adulta, né? Não por fazê-los felizes, né? Sim. Flávio, eu digo sempre assim, eu não crio um filho para o sucesso em si, para a felicidade. Eu crio um filho para a glória de Deus. Eu crio um filho para servir a Deus. Eu crio um filho para temer a Deus. Eu crio um filho para amar a Deus. Eu crio um filho para adorar ao Senhor. E o resto é consequência. Por isso que Deuteronômio fala, ensina o temor do Senhor para os teus filhos. Porque se nós ensinarmos o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria traz riquezas e traz bênçãos, poxa vida. Aí eu quero que o meu filho seja bem sucedido. Não, que o teu filho tema a Deus, que o teu filho ame a Deus, que o teu filho sirva a Deus. E o resto é consequência. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas os serão acrescentadas. Amém. Nunca é tarde para você começar. Amém, Jesus. Comece. Amém. E Deus abençoará o resto. Porque Amém. Deus é fiel. Ele está lá na fornalha, né? Conosco. Em nome de Jesus. Pastor... Sempre assim. Flávia, só para concluir. A gente tem que criar filho como Daniel. Daniel foi criado para chegar naquele reino e dizer assim, não vou me contaminar. Não vou usar droga. Não vou usar sexo ilícito. Vou me casar virgem. Não vou mentir, não vou roubar. Nós temos que criar filho como Daniel. Daniel foi para o reinado, Nabucodonosor, com cerca de 16 anos de idade. Daniel foi um eunuco, capado. Daniel foi e teve uma integridade para dizer, nós não vamos nos contaminar. Porque por detrás de Daniel, houve uma criação de alguém que incutiu o temor do Senhor. Amém. Aleluia por isso. Amém, Jesus. Pastor, vou só pedir para as meninas, vou falar para elas que eu vou deixar a live salva agora. Sim. Vou pedir para as meninas tirarem aqui o print da nossa live para colocar aí alguma frase que impactou, né, nesse momento. Agradecer o Senhor, viu, por ter participado aqui. Amei, gostei do posicionamento do Senhor. E quero deixar o convite para outras, viu? Eu sou muito porreta.
Eu sou Tô muito muito para com... cima. Eu sou aquele tipo de cara que não fica assim, com frescura, com meio termo. Ou é ou não é, ou 880. Não dá pra gente ficar Laodiceia, ou é frio ou quente, ou é frio ou quente. Não dá para ser os dois. Então a gente tem que posicionar. Não dá para ficar em cima do muro. Posição. O povo precisa hoje de posicionamento. É como Josué disse: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Fim de papo. Por isso que eu tenho eu sou muito apaixonado. Tudo que eu faço é com paixão. Tudo que eu faço é com intensidade. Porque ou a gente vive com intensidade ou a gente morre. Então não espantem comigo, eu não estou bravo com ninguém, não. É que eu tenho esse fogo dentro de mim, eu tenho essa ardência, essa coisa do Pentecoste em mim mesmo, de querer, de falar, de produzir, de ter atitude de verdade. E pai e mãe tem que ter atitude, tem que sair do muro e tem que ser firme e forte. E Deus há de abençoar vocês em nome de Jesus. Amém, Jesus. Só palmas. Foi ótimo, pastor. Muito obrigada, viu? A gente passou um pouquinho aqui do tempo, mas estou deixando salva lá a Amém. live. E fica aqui os outros convites, viu? Depois nós vamos conversar lá no Vamos. particular. Vamos fazer uma Amém. série de lives aí para a gente Sim. continuar encorajando essas mães. Então, meninas, fiquem com Deus. Obrigado por ter ficado aqui até agora. Fica com Deus, viu, pastor? Obrigada. Amém. Um Paz. abraço. Tchau.